Vai. Show. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora através do YouTube. Boa noite, Guerreiro. Boa noite, Heitor. Hoje a gente não pode contar com a presença do Davidson nem do Júlio, porque eles tinham um compromisso. O Davidson, na verdade, ele sempre só pode na terça, né? E aí, a gente... Calma aí, deu um pouquinho de retorno aqui, eu fiquei perdido. Tem que acabar de falar do retorno. Vamos lá. Então, o Davidson e o Júlio não puderam participar, talvez o Júlio entre à medida que o Hangout for acontecendo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. E é isso, vamos conversar um pouquinho aqui sobre resposta a incidentes. Meter o dedo na ferida. Mentira, não vamos não. A gente vamos falar de coisa séria. Fala aí, Diniz, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por participar do evento, muito obrigado por aceitar o convite para o Hangout. Heitor, valeu pela força aí, cara, senão eu ia ficar sozinho, ia ficar mais perdido que barata tonta. É isso aí, sejam bem-vindos, se apresentem. Boa noite a todo mundo, meu nome é Bruno Guerreiro, eu trabalho com segurança já há pelo menos há uns 15 anos e conhece essas figurinhas que estão aqui na live com a gente já há pelo menos uns 3 anos aí também, nesse mundão de segurança e tecnologia. Prazer estar com vocês aqui hoje. É isso aí, se apresenta aí, Heitor, você também. Boa noite, rapaziada. Prazer, eu sou o Heitor, eu trabalho com segurança na área de Offensive Security também. Faz pouco tempo, né, acho que uns 4 anos por aí, sou pentester, faço bug bounty também, e acho que é isso, beleza? Valeu. Bom, é isso aí, galera. Bom, vamos começar com as perguntas, né? A ideia desse Hangout é ser um bate-papo, então vocês do YouTube podem a qualquer momento mandar perguntas, tá? A gente tá acompanhando o chat no YouTube, e aí a gente vai pegar algumas perguntas e passar para o Diniz. Hoje vai ser bem mesa redonda e tal, até porque eu não combinei nada com o Diniz, só falei para ele que ia ser isso mesmo, bate-papo, a galera ia perguntando, e a gente vai respondendo na medida do possível. Lembrando que as minhas opiniões são estritamente pessoais, tá? O meu empregador não tem nenhuma responsabilidade sobre elas. Eu creio que também do Heitor e do Diniz se aplica ao mesmo caso, tá? Opiniões são pessoais e estão totalmente desvinculadas aos empregadores. Você tirou as palavras da minha boca, João. Aí, mano, concordo plenamente. É isso aí, então. Bom, vamos lá, né? Diniz, cara, tu tá provavelmente com a cabeça pegando fogo nos últimos tempos, porque tá rolando leak pra caramba, LGDP Bastante. Tá chegando e tá todo mundo precisando de resposta a incidentes. Eu, como te conheço faz um tempo já, sei que você trabalha assiduamente fazendo resposta a incidente de terceiros, de empresas terceiras. Então, conta pra gente um pouco como que é a rotina, etc., como que tem sido nos últimos tempos a vivência dessa área, enfim, pra galera ir comentando aqui, aí enquanto você vai comentando, eu vou pegando, a galera já pode ir mandando pergunta aí que eu já vou anotando aqui. Perfeito. Eu trabalho já há algum tempo nessa parte de segurança, né? O nosso foco é sempre maior na prevenção do incidente, com certeza, sendo que a gente também precisa, né, ter uma detecção ativa para ter uma resposta mais rápida ao incidente quando acontecer, né? Então, acho que esse é o pilar de todo mundo que trabalha aí na área de segurança, principalmente da proteção, não do meu coleguinha Heitor, que sempre está testando a gente, mas esse é o grande objetivo, é a gente fortalecer a prevenção e a detecção para poder ter uma resposta mais rápida. Você tocou num ponto-chave, cara, a entrada aí da LGPD e para as empresas que têm base europeia, né, que já vem há algum tempo falando de GDPR, os leaks têm acontecido bombasticamente. Na minha visão, isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa de muito tempo já. Os leaks já vêm acontecendo há muito tempo, mas até pouco tempo atrás isso ficava muito num submundo. Ficava offline, ficava meio que em off-topic ali, não ia para mídia, né? Não ia pra ficava mídia. No submundo porque os atores que trabalhavam esses leaks, naquele momento, não tinha benefício nenhum para eles se expor. Então, o benefício para eles naquele momento era fazer os leaks e trocar as credenciais para essas credenciais fazerem parte de algo maior, como, por exemplo, um ataque direcionado,
um ataque bancário, etc. E hoje você vê, cara, leak de tudo. Muitas vezes leak de coisa importante, muitas vezes leak de coisa boba, só para dizer que teve um leak, só para dizer que teve um incidente. É uma né? empresa, que a empresa foi atacada, entendo. Eu sei bem como que é. Tive acesso, inclusive, a alguns que a gente vê aí publicamente, saiu na mídia, etc. E aí você vai olhar e, assim, informação de valor não tem nada, só tem informação que já é pública. Exato. Assim, esse termo informação pública no Brasil já é um problema, né? Porque, infelizmente, a gente tem informações públicas que deveriam ser protegidas, isso é um fato. Mas, ainda assim, às vezes você tem, por exemplo, cara, um caso prático que aconteceu esses dias agora, né? Não é uma, não quero falar o afetado, mas todo mundo viu a notícia, imagino. Uma mídia explicou que um grupo brasileiro hackeou, com essas palavras, uma instituição americana de muito renome, onde o hacking em questão se tratava de injetar um código HTML fazendo redirecionamento de requisição para uma página onde tinha um jogo Doom, um jogo antigo, né? Quando você fala essa palavra hackeou no mercado hoje em dia e na mídia, isso é muito forte. Né? A palavra hackear, ela remete a um break-in, a alguém que conseguiu invadir algo. E quando você tem um ataque como esse, que, sinceramente, tudo bem, é uma fragilidade sistêmica, mas, do meu ponto de vista, não é um ataque àquela empresa, né? Aquela fragilidade em questão, ela pode ser um potencial ataque para o cliente daquela empresa, para o cliente daquele site em questão, mas não foi um ataque naquela empresa. Então, acho, assim, além de todo esse boom de legislação, de todo esse boom de que o tema já está em voga, né? O tema segurança já está mais em voga, as legislações estão gerando. Existe uma mídia que certas vezes eu vejo... É irresponsável. Exatamente. Assim, às vezes eu vejo certas mídias irresponsáveis mesmo, que se aproveitam do boom que aquilo vai gerar, meio bem modelo tabloide, né, para gerar hit, para gerar view nas páginas de blog, de mídia, etc. E outras vezes eu vejo uma mídia que, na verdade, ela só está mal informada, mal assessorada do ponto de vista de tecnologia e usar as palavras erradas na hora de publicar uma notícia. Então, o próprio hacketivista ali, o próprio hacker, que utiliza, que faz um break-in, ou que vaza um dado, ou que muitas vezes não foi nem ele que vazou o dado, ele já pegou o dado vazado e populou de novo, jogou de novo na internet para gerar barulho, para gerar noise, aí ele vai lá e cutuca a mídia e diz, tem um negócio novo aqui. Então, da feita que você tem esse cenário acontecendo, mostra que a preocupação é muito mais gerar marketing, né, seja para o atacante ou seja para a mídia, do que realmente gerar uma conscientização de segurança, seja na empresa, seja no mercado, seja em qualquer pessoa. Né? Até porque, como você mesmo trabalha, Tauan, existe hoje já algumas empresas que estão fazendo projetos de bug bounty, estão participando de projetos abertos de bug bounty, de projetos fechados de bug bounty, onde um atacante desse pode ir lá, cara, e colocar, vende seu peixe lá, participa do bug bounty, ganha teu dinheiro, não precisa fazer esse boom na mídia, às vezes desnecessário. Né, realmente, real, não precisa fazer o escândalo e, assim, só colocar um ponto de vista que eu costumo comentar sempre com o meu ponto de vista pessoal, a galera costuma fazer da seguinte forma, tanto para ganhar mídia do próprio nome, como a gente tem ouvido falar aí muito de um super-herói, né? Tá chamando muita atenção. Tem vários super-heróis aí no mundo, né? E tá chamando muita atenção. E aí você vai ver que a maior parte das informações assim, é coisa muito boba, etc e tal, e a mídia faz o maior alarde, faz o maior alvoroço, sabe, cara? Falta-se sim uma responsabilidade. Dizem que a gente tem que tomar muita responsabilidade com o que nós falamos, né? Eu já ouvi muito isso, que eu tenho que tomar muita responsabilidade com o que eu falo, mesmo eu não sendo ninguém, tem pessoas que me seguem e acham que o que eu falo é sensacional. Então, eu tenho que ser responsável, mas a mídia, que é justamente quem fala isso, não age dessa forma. Eles não são responsáveis
a ponto de entender qual que é o impacto real daquilo, ou o que tem por trás. Enfim. Exatamente. Eu acho assim, concordo com você, né? A gente, quando trabalha numa empresa, por exemplo, eu tenho... Não é a primeira empresa que eu trabalho que, cara, tem programas, digamos assim, de lavagem cerebral de como falar em público, como falar na mídia, de como se preocupar no que vai falar, né, no mercado principalmente, ou até mesmo num evento como esse aqui, que a gente não está... A gente poderia estar trocando figurinha aqui só entre três, mas, na verdade, a gente está live, está envolvendo muita gente, o mercado em geral. Então, assim, a mídia, no meu entendimento, ela deveria ter isso já, assim, intrínseco. Ela tem que ter uma responsabilidade de coletar as fontes daquilo que ela está falando, de coletar se aquilo ali é inerente ao que o mercado precisa saber, ao que o mercado tem que expor para o mercado. Cara, uma mídia sensacionalista, tipo aquelas mídias que, pô, lá de onde eu nasci, de Belém, tinha aqueles jornalzinhos que a gente dizia que se a gente dobrasse o jornal, ele pingava sangue. Era só porcaria, cara. Eu sei como é, sei bem como é. Então, assim, cara, pra que isso? Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Vender por vender, cara, vai vender outra coisa que dá mais fruto, que seja melhor para o mercado. Não precisa se aproveitar da exposição alheia, porque uma das coisas que me preocupa muito nesse negócio de resposta ao incidente, quando envolve mídia, é que às vezes você está respondendo um incidente, por exemplo, de data leak, onde você tem a privacidade de certas pessoas expostas, né, dados, sim, etc. Até o momento onde você tem aquele leak, você tem um apanhado de pessoas que está sabendo da situação e que pode ter posse dos dados, né? Ou, sei lá, 50 pessoas, um grupo hackeativista teve acesso, etc. E que às vezes não faz nada. A galera profissional da área não está fazendo nada. Profissional da área, investigou, etc. Ou a equipe que está respondendo ao incidente pegou o dado também, investigou. Tem que tomar muito cuidado com aquele dado, sobre o que vai fazer com aquele dado, porque aquele dado também não é seu, você tem informações de pessoas ali dentro. Sim. E da feita que você coloca isso numa mídia, você vê, por exemplo, pega casos onde você tem um leak, que você tem um short URL, por exemplo, envolvido, e você, da feita que a notícia sai na mídia, você consegue ver o crescimento exponencial daquele acesso, da tentativa de acesso ao pastebin ou à base de dados que foi vazada, etc. Então, a mídia, ela também vai exponenciar que aqueles dados que foram vazados agora vão ser acessados por muito mais gente. E muito mais gente essa que não necessariamente estão respondendo ao incidente ou que são entidades policiais ou investigativas que vão ajudar a tratar o caso, mas sim um bando de curioso que está tendo agora acesso a dados de milhares de pessoas, muitas vezes dados pessoais, financeiros, etc. Então, assim, a mídia tem que tomar um certo cuidado com isso. Sim, totalmente. Heitor, você tem alguma coisa a dizer? Acho que não, né? Imagino que não. Isso aqui foi muito, acho que é muito foi um assunto meio que é conversa com padres. Acho que a gente concorda entre si quanto a isso, que a galera meio que acaba querendo fazer a notícia, só que o alvoroço acaba potencializando mais o dano do que o benefício. Da feita que você faz um alvoroço na mídia, você incentiva o atacante ou mais atacantes a fazer a mesma coisa, além de potencializar o dano. Então, assim, eu só vejo isso de forma negativa, eu não consigo ver isso de uma forma positiva nesse momento. Certo. Eu entendo perfeitamente. Eu concordo que, assim, em alguns casos, a mídia precisa saber, porque tem empresa que não dá resposta adequada, que não... Sabe, assim, tem casos que é necessário porque, já aconteceu, por exemplo, chegar os boletos lá em casa, a gente ligar no banco e falar que... tipo, de fraude. Aí a gente liga no banco e falar que não foi nosso. E, cara, os caras falaram, não, é de vocês sim, cara. Tipo, se vira aí, irmão, entendeu? E assim, a gente sabia que tinha vazado. Mas, enfim. Assim, nesse tipo de caso, cara, eu acho que a mídia ela tem que ter o papel de investigar, né? Investigar 70% e 30% é a publicação. Entendeu? Então, concordo. Investiga, vai atrás, bate na empresa, pede a resposta formal da empresa, ela não deu, pede a segunda vez, pede a terceira.
vai num órgão responsável, seja uma empresa, por exemplo, de telecom, vai na Anatel, seja uma empresa financeira, vai na Febraban e fala, ó, estou com esse caso aqui na mão, a empresa não quer se pronunciar e eu vou publicar. Tem que ter eu acho que tem que ter um background técnico, Claro. Alguém que tem experiência, que é o que não tem, a gente não vê hoje no Brasil, concordo contigo. Tem que ter um background técnico, tem que ter uma lista de relacionamento com os órgãos, com as empresas, com as entidades, para que tenha uma comunicação mais rápida, mais fluida, mas tem que sim ter uma preocupação sobre o que está publicando e como está publicando. Certo, concordo contigo. Mas beleza, esse assunto já passou, senão a gente vai passar a noite inteira falando disso. Agora, assim, Diniz, como é que esse assunto, como que eu posso dizer, como é que ele interfere na resposta? Por exemplo, tu vai fazer uma resposta a um incidente de um leak que foi vazado e, tipo, aí, sei lá, tu recebeu, geralmente é assim, né? A gente que trabalha na área sabe que saiu o leak no Pastebin, tu já tem uma notificação no teu e-mail que saiu no Pastebin, tu já tem acesso pelo menos ao post ali. Uhum. E aí tu vai começar a tratar da resposta ao incidente e do nada já sai na mídia e tipo, puta, aí você percebe que estourou a boiada e falou, como é que vocês lidam com isso, né? Exatamente. Até o Maurício aí no chat botou um assunto interessante que é verdade, né? Falta um órgão centralizador no Brasil para oficializar e coordenar, por exemplo, esse tipo de registro de ocorrência. Que é, por exemplo, o que foi instituído lá nos Estados Unidos e na GDPR, que da feita que você tem um evento de segurança, você precisa tornar ele oficial. Ou você vai na mídia, ou você notifica as entidades responsáveis, os órgãos reguladores, para dizer que aquilo está acontecendo. Então, se você, como empresa, não fizer isso, o dano pode ser muito maior para você, né? Mas, assim, o que você perguntou, cara, isso acontece no dia a dia e isso é extremamente prejudicial para o processo de resposta, né? Da feita que a gente, imagina assim, como você comentou essa situação, você teve lá um Pastebin que foi publicado com dados internos e nas suas ferramentas de detecção você detectou aquilo, ou o cliente mesmo já teve uma afetação, alguém reclamou, ou alguém aciona o cliente, você vai fazer parte da resposta àquele incidente, então você começa a trabalhar, coletar informações. Primeiro passo, né, de qualquer resposta é entender a situação, pegar os dados e começar já a solicitar as remoções, por exemplo, do conteúdo, porque enquanto você, na linha do tempo, não remover o conteúdo, você continua expondo as pessoas que estavam envolvidas ali naquele vazamento, né, aqueles dados que foram vazados. Então, você tem que solicitar a remoção, etc. E aí, no meio do processo, surge o boom da mídia. Cara, invariavelmente, o que acontece? As equipes que estão respondendo o incidente, elas acabam perdendo o foco de responder ao incidente tecnicamente, de investigar por onde vazou, o que aconteceu, quem que notificou, e acaba iniciando-se um projeto de resposta à mídia, né, de resposta, ou seja, de controle de causa, de controle de situação, para como responder e o que responder para a mídia, para os órgãos reguladores e adjacentes, entendeu? Então, assim, você acaba perdendo um pouquinho o foco, porque você tem que responder à mídia ao mesmo tempo que você tem que continuar a investigação, e por mais que a gente saiba que a resposta à mídia ela é tocada muito mais para uma área de comunicação da empresa, essa área de comunicação ela precisa ter um apoio técnico nosso para tentar explicar tecnicamente o que aconteceu, com uma linguagem não tão técnica, para que possa ser passada para cima. Então, a gente tem que fazer tanto o papel investigativo, quanto esse apoio... Relações interrelacional, né? Tipo, a área de relações externas, por relações exemplo. Públicas. Relações públicas. Então, a gente tem que fazer esses dois, acaba perdendo um pouco o foco. Lógico que uma resposta a incidente não é uma pessoa só, isso é óbvio. Sim. Queria colaborar, inclusive, com a todos, desculpa interromper, que no Brasil, o Brasil tem uma síndrome que o Estado só se interessa pelo problema quando a mídia está cobrando, sabe? Eles procuram alguém para botar a culpa, então, como que isso... Assim, isso é uma visão minha, sabe? É uma percepção que eu tenho, não sei se tu, como gestor da área, tem, sabe? Que você tem mais experiência que eu, mas eu gostaria que tu falasse pra gente como é que isso
como é que isso procede, se procede mesmo ou não? Cara, eu vejo que isso, quando a gente fala assim, o Estado se preocupa, para mim é uma questão cultural, né? Então, a preocupação do Estado, nesse teu ponto de vista, ele é só um reflexo da nossa cultura como um todo. A gente, muitas vezes no Brasil, eu percebo isso no nosso dia a dia também, a gente não procura a solução, a gente procura o culpado. A gente não quer trabalhar para procurar a solução, para dar informação, ou para ajudar a dar informação, ou para trabalhar em prol da solução daquele problema. A gente quer procurar o culpado para apontar o dedo e dizer, ó, não fui eu, foi ele, acabou, sabe? Te vira aí para responder. E como a gente trabalha numa comunidade de segurança, né? Eu, profissional de segurança, e vários outros que eu conheço, a gente tem esse métier e esse objetivo de trabalhar em comunidade. Quando você começa com essa característica de apontar o dedo, ou de não fui eu, foi ele, cara, começa a tudo desandar, né? A comunidade que deveria estar se ajudando não se ajuda, os órgãos que deveriam te apoiar na resposta a um incidente, ou na resposta à mídia para o que aconteceu, te apoiar não do ponto de vista de esconder informação, mas te orientar e estar com você para responder à sociedade. Te ajudar a investigar também. Te ajudar a investigar. Então, por exemplo, o Ministério Público, ele não só tem que ter a informação correta, logicamente, as empresas não podem esconder ou sonegar o que aconteceu, mas ele tem que orientar as empresas também da forma que isso vai ser levado ao público, da forma que isso vai ser levado para o mercado. Lógico, não é para esconder, mas existe um como. Né? Então, o Ministério Público não pode também só simplesmente bater, ó, vazou e tá aqui a multa. Não funciona assim. É a mesma coisa do guardinha de trânsito. Guardinha de trânsito que só aplica multa e não orienta, vai funcionar para quê? A população acaba ficando meio que... O mercado não vai aprender. As empresas não vão aprender. Concordo. E não vão se interessar em aprender, até porque... Não. Da feita que você tem esse formato só de multa e não de corresponsabilização e apoio, as empresas, em geral, cara, todas as empresas grandes, elas têm um budget, um orçamento de perda, né? Show, deu uma travadinha aqui. Não, sem problema. Elas têm um orçamento de perda. Então, as empresas, em geral, elas têm um orçamento onde é previsto uma perda, né, em termos de fraude, de problemas internos, e multas também. Então, se a multa que está sendo aplicada para aquela empresa nem faz cócega naquele orçamento ou no budget dela anual, cara, ela não vai investir. Ela vai simplesmente pagar a multa e segue o jogo. Vamos para o próximo. Certo. Faz todo sentido o que tu falou. O Heitor tem uma pergunta para mandar aí, tem um comentário a tecer. Manda bala, Heitor. Cara, tenho sim. É uma pergunta que é bem valiosa para a gente que é da área de Office Security, né? Eu ouço muito falar que o processo de detecção de incidente, ele é bem demorado, por cima demora 120 dias, uma média fora do Brasil, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar, a experiência, né, dentro do teu contexto, qual é a média de tempo para detecção? Óbvio que vai variar para cada tipo de incidente, e qual é o tempo médio também resposta aos incidentes, entendeu? Não, perfeito. Seria essa Tá, entendi sim, Heitor. Ficou um pouquinho lento, mas eu entendi. Cara, é de feeling, tá? Eu não lembro de nenhum estudo de caso disso no Brasil que diga o tempo médio de uma detecção a um incidente ou o tempo médio de uma resposta a um incidente no Brasil, mas o meu feeling no Brasil é que pode chegar um ano, cara. Um ano você teve uma afetação que, se o atacante não se expôs publicamente para dizer que te afetou, que é o caso que está acontecendo muito hoje em dia no Brasil, então o cara te atacou hoje e amanhã já está em mídia para dizer que te atacou. Às vezes ele nem foi a fundo, ele só foi ali na superfície, pegou alguns dados, coletou deu um name-a no servidor que ele acessou, deu um cat host no servidor que ele acessou e jogou no pastebin e disse que te ownou. Então, você tem também uma superficialidade hoje em dia em alguns ataques e, assim,
A detecção, nesse caso, acaba sendo, às vezes, pela própria mídia, porque nem deu tempo, mas muito que eu vejo no Brasil são empresas também que ainda acham que segurança é comprar ferramenta. E segurança é comprar IPS, segurança é comprar CIEM, segurança é comprar antivírus, e isso é fazer segurança. Então, assim, a detecção, principalmente, a prevenção, ela, sim, é mais orientada a ferramental e estratégias, né, onde você implementa as ferramentas certas. Mas a detecção, principalmente, ela é muito mais orientada a pessoas e processos do que ferramental, né? Você pode ter mecanismos e processos de detecção com ferramentas extremamente low-tech, ferramentas simples mesmo, ou até próprio conceitos de sistema operacional, open source, etc. Mas se você não tiver pessoas para operar isso num formato, por exemplo, 24/7, organizado, você nunca vai detectar, cara. Outra característica que eu vejo muito no Brasil são empresas acharem que o profissional de segurança ele tem que ficar embaixo de TI, ou principalmente embaixo ali da operação e produção de TI. Se você coloca um profissional de segurança na operação de TI, ele vai virar menino da TI. Ele vai abrir regra de firewall, fechar regra de firewall, ele vai cuidar de anti-spam, troubleshoot de anti-spam, de proxy, e ele não vai ter tempo de monitorar. A monitoração, ela tem que ter foco. Legal, legal. Bacana o que tu falou, concordo plenamente. Tem uma parada que você falou até bem, bem interessante, que é o caso dos dados, né, da procedência dos dados, que às vezes nem é da empresa, mas o cara que vazou queria, de alguma forma, causar um impacto na organização, e aí isso sai na mídia, a mídia também não tem, às vezes não tem nem meios para constatar a autenticidade daquela informação, e aí vira-se um furdunço, causa um impacto financeiro extremamente negativo para a empresa, etc., e depois retorna para a mídia como inconsequentes, claro. Exato. Isso já aconteceu recentemente, inclusive. Acontece sempre. E, assim, nesse tipo de cenário, só quem fica queimado, o engraçado é o seguinte, a mídia, às vezes, eu não vejo ela se preocupar, mas tem uma situação. Só quem fica queimado é a mídia, né? Se ela ali publica algo ou dá ciência de algo que o atacante não deu, sei lá, ou passou uma informação inverídica ou uma informação antiga e a mídia publicou, cara, ninguém vai questionar o atacante. Ninguém vai dizer, você me enganou. Quem tá queimado, digamos assim, no mercado é a mídia. Ela, assim, já teve situação que eu investiguei que o atacante se vangloriou, né, em Peixe, em outros canais, de dados que tinham sido vazados da empresa. Então, botou ali informações de servidores, né, de -a, hosts e etc. Cara, nem um servidor da organização tinha aqueles dados. Nenhum. Certo. Fizemos o corre, tudo quanto foi servidor, servidor VM, servidor físico, inventário, unha a unha, entrando em cada máquina. Nenhuma máquina tinha aquelas informações, ou tinha aquelas versões de sistemas que foram explorados, né, que foram teoricamente explorados. Então, o que eu imagino que também aconteça, né? Um atacante sai lá hackeando a rodo, né? Muitos dos ataques que eu vejo hoje no Brasil não são direcionados, fora os ataques financeiros, que são extremamente direcionados e bem organizados. Esses ataques, em geral, eles são horizontais, então o cara descobriu um exploit numa versão de Apache, o cara descobriu abriu o Shodan. Exatamente. Descobriu um exploit numa versão de kernel, ele vai lá no Shodan e dá uma rasgada na horizontal na internet, sai onando todo mundo, pega uma informação aqui, pega uma informação ali, e no momento oportuno ele publica aquilo. Então, assim, quando aquela empresa, sei lá, foi na mídia, ele publica aquilo, né? Ou quando a empresa XPTO está aparecendo na mídia, ele lembra que ele uma vez acessou um servidor daquela empresa e vai lá e publica aquilo. Então, assim, de novo, a mídia tem que fazer um trabalho mais investigativo. O objetivo ideal realmente é o cara ganhar mídia, quem vaza, quem recebe o título ganha mídia. E, claro, o repórter está ali porque ele quer gerar, ele tem que dar retorno
pro patrão dele. Eu não sei se isso funciona na mídia, porque eu nunca trabalhei numa redação. Eu também não. Mas ao que me parece de fora, é isso. E o que a gente vê não é só, acho que não é só na nossa área, não. Em geral, a mídia tem perdido muita credibilidade por publicar informação mal apurada, tá? Às vezes não é nem falso, mas é mal apurada. Uhum. E aí o cara precisa gerar uma manchete daquilo e vira-se uma coisa totalmente fora do contexto original e acaba só descreditando a própria mídia. Acho que é bem importante. Aquele aí no chat comentou uma coisa importante que eu tinha anotado aqui também no meu estudos, que é o timing, né? Então, assim, da feita que você teve um vazamento, começa um cronômetro, começa um relógio que quanto mais rápido você... Assim, se você não tem o caso público, você tem o caso interno da empresa, então o presidente da empresa está ali na sua orelha, na sua bota, querendo saber o que aconteceu o mais rápido possível, ele quer todas as informações em 5 minutos. Né? Então, você tem sim um problema de tempo para gerenciar, o tempo vai ser curto e cada vez mais apertado, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma cautela e uma não pressa de dar as informações certas num tempo adequado, ou seja, é um desafio gigante de gerenciamento de tempo, onde você tem que dar as informações mais rápido possível, mas sem pressa. E sem errar, né? E sem errar. Exato, sem pressa para elas serem verídicas e íntegras, entendeu? Então, assim, o problema também da resposta a incidente é o tempo, é o fator tempo. Você precisa responder rápido, mas responder direito. Então, assim, é bem complicado, não é simples fazer isso. Muitas vezes a gente vê informações ou empresas que foram na mídia responder e responderam rápido e que depois tiveram que ir a público e se retratar. Ou empresas que demoraram demais a responder e acabaram não respondendo. Certo. Além disso, acho que é muito importante ressaltar que acho que para uma boa... Eu imagino, né, na verdade, eu não tenho experiência nessa área como você deve ter, mas vocês devem ter também um time de inteligência, ou seja, o pessoal que trabalha no mercado, alguma colaboração com as próprias empresas, porque no teu caso tu responde a empresas, né, para terceiros, então como que funciona esse processo? Vocês têm ou não um time de inteligência, alguém que, mesmo que não é de fora da organização, mas é um parceiro ali que está sempre colaborando com alguma informação? Como que isso... Tem sim, cara, e assim, isso é fundamental, né? Para você ter principalmente na detecção, para você poder responder, 10 olhos veem muito mais do que 2 olhos, né? Então, certo. Se você tem um time de relacionamento, seja ele oficial, em serviço contratado, ou seja ele através de comunidade mesmo, de um conjunto de profissionais que está se ajudando no mercado, isso faz toda a diferença na hora de você detectar e responder um incidente com um cliente, né? Então, a gente tem internamente um time de inteligência, né, que faz o threat intel, procura o que está tendo de ameaça em nome dos clientes, focado aos nossos clientes, mas sempre que a gente detecta uma ameaça que está acontecendo no mercado em geral, a gente faz o exchange disso para os nossos parceiros, para que eles possam também proteger os clientes deles, que às vezes não são nossos, né, mas que a gente se deparou com aquela situação, com aquela ameaça, e vice-versa. Então, assim, nessa nossa área de segurança, principalmente prevenção, detecção e resposta a incidente, se você não tiver uma rede de relacionamento, uma rede de profissionais e serviços, como projetos MISP, por exemplo, de troca de informações de IOCs e de incidentes, você vai ficar sozinho no mundo, você vai tentar responder incidente e proteger seu cliente sozinho, e, cara, isso não funciona, até porque os atacantes, em geral, eles trocam experiência, os atacantes, eles trocam serviços, os atacantes, eles trocam favor, então, se a gente não se ajudar e não trocar favor, não trocar serviço, a gente vai ficar sempre muitos passos atrás deles. Certo, tu tem razão. Eu lembro de ter visto uma palestra de alguém sobre isso, que o poder que o cybercrime investe é esmagadoramente maior, assim, como que eu posso dizer, não... Cara, eu tenho... Chega a ser 50 vezes maior, é questão de bilhões de dólares, né? Uma palestra exatamente sobre isso. Posso abrir um slide rápido aqui? Pode sim, eu acho que pode sim. Eu tô tentando lembrar de onde foi a palestra, eu vi ela no BXSEC, eu tô lembrando agora, foi do Leandro Mainardi.
Eu esqueci a empresa a empresa que o Leandro trabalha, a empresa do Leandro, mas foi a empresa dele que, assim, o cybercrime investe esmagadoramente maior, porque vocês, além de ter que lidar com o problema de defender, de investigar, de detectar, de responder, tem também ainda que lidar com a própria empresa. Às vezes o empresário, a organização não tem a cultura de investir, porque ele acha que tem que ter um ROI ali, né, um retorno, tem a retorno parte sobre política, investimento, né? Tem a parte política também, então tem que ter um retorno sobre investimento. Tem empresário que acha, pasmem, acreditem ou não, que acha que investimento em segurança é para ganhar, ele tem que ganhar alguma coisa e não parar de perder. Deixa eu ver, conseguiu abrir? Legal. Você está conseguindo ver a tela aí? Tá sim. Peraí, deixa eu focar na tua tela aqui. Show de bola. Opa, peraí. Existem alguns estudos, né, que eu consolidei, né? Então, teve um estudo da Lloyds em 2015, que ela falou que o cybercrime, em média, investia 400 bilhões de dólares no mundo, e InfoSec, né, as empresas que estavam fazendo segurança, ou que queriam fazer segurança, elas tinham a capacidade de investimento de 75 bilhões de dólares. Né? Então, em 2015, a gente está falando de uma diferença aí de quase 80%, né? Então, as empresas conseguem investir 19% de tudo que o cybercrime consegue investir. Em 2017, outra pesquisa falou que o cybercrime agora já conseguia investir 2 trilhões de dólares e InfoSec, né, as empresas conseguiam investir 120 bilhões de dólares. Aí a vala já aumentou. Ou seja, totalmente dispara a situação. Disparado, né? Em 2020, a tendência é de 5 trilhões de dólares investido por cybercrime e InfoSec em 170 bilhões de dólares. Lógico que os últimos acontecimentos aí com novas legislações, esse cenário pode mudar, pode surgir mais investimento, etc. Mas, cara, uma conta de padeiro básica, numa planilha de Excel, dá esse resultado aqui, ó. Em alguns anos, você tem uma curva de aprendizado gigantesca do investimento do cybercrime, né? E do investimento das empresas, deixa eu esconder aqui, ele cresce, mas não cresce na mesma proporção, né? Então, esse aqui é a janela de oportunidade do cybercrime. Porque o crime é um negócio, então, digamos que ele investe ali os 5 trilhões de dólares, ele vai resgatar pelo menos 20 vezes esse valor, ou 30 vezes, 50 vezes esse valor. O ROI do cybercrime é muito alto, né, o retorno sobre o investimento dele. Saquei. E aí o que a gente sempre comenta, por exemplo, o cybercrime, ele não tem que fazer um budget anual. O cybercrime não precisa chegar no gestor dele e dizer, olha, eu vou investir no ano que vem tanto. As empresas precisam aprovisionar budget e fazer os projetos, forecast, projeto de execução. O cybercrime não precisa apresentar um ROI tão apertado, como você comentou, de quanto que eu vou ter de retorno se eu investir nisso aqui. Cara, muitas vezes o dinheiro do cybercrime nem é dele, já foi roubado. Exato, é um dinheiro que assim vai refinanciando, funciona igual o crime organizado. Exatamente, o cybercrime hoje em dia ele já é um crime organizado e muitas vezes ele participa já de outros crimes, né? Ele é um braço de outras organizações criminosas que migraram do mundo físico. Ou estão sendo financiadas pelas técnicas de cybercrime para financiar outros crimes, por exemplo. Né? Sim. Então, cara, supply chain e acquisition. Cara, eu conheço empresas que levam 6 meses para fazer uma aquisição, de comprar uma ferramenta ou comprar um serviço. 6 meses. A galera realmente não tem a menor noção da gravidade da situação. E, além disso, os atacantes, eles compartilham os procedimentos, eles compartilham as técnicas, eles compartilham, às vezes, até a shell. Cara, você compra a botnet com C2 já com as máquinas. Você aluga a botnet com C2 já com as máquinas, já conectadas, já para você ter um RAT, ter um acesso remoto, tudo. Então, assim, se a gente não aprender a ser mais rápido, a compartilhar a experiência, cara, a gente vai estar sempre apanhando. Ainda tem aquela questão que o defender... deixa eu voltar aqui para minha tela, enquanto isso. Foi.
Tá. Ainda tem aquela questão, Diniz, do que defender é sempre muito mais difícil do que atacar, porque para defender tu tem que acertar sempre. E o cara que ataca precisa acertar uma vez, ou seja, os caras têm muito mais grana que a gente para investir e ainda tem muito mais chance de acertar, porque assim, às vezes tu não consegue ter controle sobre tudo. Isso é, como dizem por aí, né, os filósofos, o controle é uma ilusão, então tu não consegue ter controle sobre tudo o tempo todo. Uma hora tu vai vacilar, vai deixar uma máquina ali desconfigurada, e aí o cara vai lá, vai na tua máquina e o prejuízo está feito. Exatamente. Assim, a conta é essa mesmo. Para atacar, cara, você precisa acertar uma vez. Para defender, você tem que acertar sempre. Uma vez que isso não casa, acabou. É isso. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu queria passar. Heitor, se tu tiver alguma pergunta aí, pode mandar, tá? Tem uma pergunta do William, cara. Eu dei uma olhada aqui, eu queria comentar. Ah, isso, era essa mesmo, legal. E depois legal. tem a do Eduardo ali, que... lembra aí, Heitor, anota aí. Eduardo Lavisca, né? Eduardo Lavisca, isso. Cara, para mitigar um incidente de segurança envolve diversos fatores. Quais os principais, né? Ele comentou aqui pessoas, processo, tecnologia, blá, 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 blá. Cara, o problema é exatamente esse. Não tem uma receita de bolo. Se tivesse, alguém já tinha sido... a Ana Maria Braga já tinha feito essa receita e botado num site, todo mundo já tinha feito e ninguém mais era atacado. Mas, na minha opinião, o X da questão está em equilibrar isso aí, né? Se você tem só pessoas, mas a ferramenta inadequada e o processo inadequado, não resolve nada. E de países extremamente populosos, por exemplo, como a Índia. Se você quer montar um SOC na Índia, você vai ter 1 bilhão de pessoas dentro do seu SOC lá. Cara. É ruim para dar resposta nisso aí, hein? É ruim para ter controle sobre isso aí. Então, assim, se você tem também só pessoas e processos, mas não tem as ferramentas adequadas, você vai ficar para trás. Então, eu acho que o fundamental é montar um projeto ou uma área que você tenha as pessoas certas, nas posições certas, os processos sendo criados e cada vez melhorados, e as tecnologias adequadas. Lógico, as tecnologias, cara, aí requer um baita do investimento, né, junto com as pessoas. Você não precisa comprar uma bazuca para matar uma mosca, né? Você não precisa comprar as melhores ferramentas do mundo de uma vez para resolver o seu problema. Mas você tem que lembrar que você tem que investir em ferramenta. Então, o investimento tem que ser constante. Né? A gente tem sim, desculpa interromper. Pode continuar. Não, tranquilo. Então, que tu falou constante, eu pensei que você fosse cortar. Tem que ser alto e constante, né? Então, por exemplo, uma iniciativa que eu particularmente gosto e sempre compartilho você nunca vai mostrar para o seu gestor, né, dentro da empresa ou com um acionista, que você precisa comprar uma ferramenta ali do seu $1 milhão, como você mesmo falou, sem ter um ROI. Né? Qual o benefício? O que essa ferramenta vai fazer? Qual que é o fator relevante dela? Então, geralmente o principal objetivo de uma ferramenta dessa é evitar que eu tenha um ataque, né? Mas, como é que eu calculo isso? Como é que eu vou mensurar isso? Não tem como. Então, o que eu recomendo para o pessoal? Existem várias ferramentas open source, gratuitas, de segurança também, que você pode iniciar um projeto usando elas. Então, inicia um projeto usando ferramentas open source, onde você vai, logicamente, ter mais esforço humano, né? Você precisa ter mais pessoas qualificadas para operar, para você montar o seu projeto de segurança, mostrar que as ferramentas funcionam e qual que é o propósito e o objetivo daquelas ferramentas de segurança, e aí você vai poder chegar num determinado momento e dizer, cara, olha como a gente precisava desse tipo de ferramenta, olha o que a gente já fez com essas ferramentas aqui que são gratuitas. Imagina se a gente investisse numa ferramenta profissional. Aí você pode mostrar, olha, para a gente profissionalizar, para a gente dar um passo à frente, a gente tem que investir. Agora a gente precisa investir um pouquinho mais. Mas aí você já conseguiu mostrar o benefício. Tô falando agora, eu percebi que realmente é de uma disparidade sem limite, não é só aquela questão do investimento, não. Tem toda uma política a ser executada, tem todo um trampo. É que assim, se o cara tem uma noção de segurança, né, que, por exemplo, quanto ele não vai perder,
que é o principal, porque assim, se tu falar, por exemplo, o cara tangir o que ele tem de informação, o valor das informações que ele tem, não vai conseguir também, né? Então ele está te fazendo uma pergunta que ele também não pode responder, né? Mas obviamente quem manda a chuva não é a gente ainda. Exatamente. Por enquanto. Então, a pergunta do Eduardo, que ele tinha feito lá em cima. Servers em cloud, você acredita que seja mais seguro do que na própria empresa? Eduardo, não. Existe até vários comparativos, cara, que tem aí públicos, a gente pode compartilhar depois. Essa falácia, como diz um amigo meu, essa falácia de que o servidor na nuvem é mais seguro que na sua empresa só funciona para o seguinte: físico. Né? Talvez, num ambiente de nuvem, você tenha uma infraestrutura física mais segura que dentro da sua empresa. Talvez, porque depende muito de nuvem para nuvem. Mas, do ponto de vista de segurança em geral, principalmente lógica, cara, é pelo contrário. A não ser, lógico, também depende muito da sua empresa. Mas você botar um servidor na nuvem e achar que ele está seguro só por estar na nuvem, isso não existe. Eu já vi casos, exatamente, eu já vi casos homéricos onde a plataforma do cliente estava dentro de casa, ali, com uma segurança razoável, e da feita que foi para a nuvem, virou o samba do crioulo doido e tudo foi afetado. Exatamente. A Liga da Justiça foi lá fazer a festa, né? A Liga da Justiça fez uma festa lá. Exatamente por essa questão de achar que indo para a nuvem está mais seguro, ninguém se preocupou. Então, a questão é o projeto, né? Dentro da empresa, cara, você minimamente ali investe um firewall, investe no antivírus, investe em algumas coisas básicas, mesmo as pequenas empresas, e na nuvem tende-se a achar que esse investimento não é mais necessário. Mas, na verdade, né? A nuvem, nenhuma nuvem que eu conheça vai te dar antivírus, por exemplo. Nenhuma nuvem que eu conheço vai te dar um firewall tunado. Você tem que ir lá e fazer isso. Você tem que ir lá e configurar o firewall, você tem que ir lá e configurar o antivírus. Então, assim, não depende de você. Exato. Ou seja, é ilusão. É da forma como é feita, né, na real. É assim, às vezes pode acontecer, é o que eu tinha até respondido para ele, pode acontecer de ser mais seguro, pode acontecer de também não ser seguro, porque... O Felipe comentou um negócio bem legal aí. Bem-vindo, inclusive, hein, Felipe? Bem-vindo, Filipão. Filipão é popstar do meio. Os provedores, toda vez que eles falam de segurança, né, se você for no site da AWS, da Google, qualquer outra, eles sempre falam que a segurança é algo compartilhado. O que eles garantem é a disponibilidade. Então, eles têm lá os agreements de disponibilidade deles, que muitos dos provedores acabam também não conseguindo seguir, mas eles tentam garantir a disponibilidade. Agora, segurança, como ela é uma palavra muito genérica, muito geral, cara, eles têm que compartilhar o risco com você também, e você tem que entender isso. Falando um pouco da vivência de pentester, né, cara, eu mostrei até pro Bruno recentemente um caso muito nesse sentido, né, uma empresa brasileira bem grande, na verdade, e recentemente migrou alguns serviços para a nuvem e não se preocupou com segurança, usou configurações default desse provedor de cloud e estava tudo exposto na internet, sabe? Os caras não se preocuparam em nem colocar autenticação no serviço. Então, tu vê muito desenvolvedor falando sobre serverless, mas os caras acham que, pô, quando eu tô sem servidor, eu também tô security-less, tá ligado? Tipo, é praticamente isso, saca? Então, o servidor não é meu, né? Eu não preciso defender. Se eu não tenho servidor, eu não preciso me preocupar com ele. É praticamente esse o mindset da galera de desenvolvimento que tá chegando agora, né? Então, tu começa a perceber que tá sendo algo bem cultural. E isso em breve vai ter que acabar sendo mudado ou na força bruta, tá ligado? A galera ou Nano fazendo um leak, LGPD e coisas em cima, mas... Não fala isso não, cara. Dessa forma não. Vamos ter outro. Não, de algum jeito vai ter que ser mudada essa cultura, mas eu vejo muito mais incidentes acontecendo em cloud do que quando os caras têm infraestrutura própria, sabe? Sim, exatamente. Mas eu acho que o maior problema desses casos que vem acontecendo em cloud é a falta desse senso de que a segurança é sua responsabilidade, não do provedor.
né? E assim, como você é desenvolvedor também e tem ciência, eu vejo casos hoje em dia acontecendo clássicos de Docker e de containerização também. Então, o cara acha que porque ele botou dentro de um container, ele não tem que se preocupar com segurança. E assim, alguns amigos, eu falo essa frase, né? Cara, um container não é nada mais do que uma mini VM. Exato. O container tem lá um mini sistema operacional, um mini servidor, um mini serviço, e uma base ou um serviço ali web de qualquer coisa, e ele tem um software que gerencia aquele container. Então, assim, se você acha que aquele container é mágico para se defender, você está errado. Você, dentro do container, sim, você precisa fazer versionamento de patch dentro do container. O container está ali, tem um servidorzinho Apache ou qualquer coisa, com uma versão vulnerável. Você tem que gerenciar patch dentro do container, você tem que gerenciar patch dentro do software de container. Então, assim, o cara que trabalha com container, na verdade, ele está aumentando a janela dele de exposição, porque antes ele tinha um servidor físico, aí depois ele criou dentro do servidor físico um VM, aí depois dentro da VM ele criou um Docker, e aí depois dentro do Docker ele tem um mini serviço rodando. Então, na verdade, agora ele tem vulnerabilidade em tudo isso. Ele tem vulnerabilidade no servidor físico, ele tem vulnerabilidade no servidor virtual, vulnerabilidade no container, vulnerabilidade em tudo. Uma coisa que acontece bastante tipo, o cara pega a imagem do Docker Hub e confia 100% nela. Ele acha que, como tá no Docker Hub, tá ok. Mas tem muita imagem que tá lá que já vem com malware. Sim. Na imagem, sabe? Então, é um ambiente muito dinâmico, tu não tem como... Cara, esse mundo aí, tipo de... Antigamente, não era Docker Hub, mas tinha uma plataforma que você baixava imagens prontas de VM, de tudo, né? Então, existem várias plataformas que você baixa a imagem pronta, por exemplo, de uma máquina WordPress, de várias coisas. Então, o cara que usa esse tipo de plataforma, não estou dizendo para não usarem, tá, pessoal? O cara que usa esse tipo de plataforma, mas que assume que isso está lindo e maravilhoso e protegido e mete isso como produção, ele está sendo um pouquinho insano. Ele tem que usar isso como teste, como ambiente de desenvolvimento, entender como funciona a homologação, e mesmo assim, da feita que você baixa, pensa o seguinte, a feita que você baixa uma imagem de um servidor, ela tem uma credencial lá que está salva. Credencial essa que não foi você que colocou. Então, você coloca isso no ambiente de produção, você coloca isso de cara para a internet, você tem, no mínimo, ensinando e dizendo que todo mundo que também baixou aquela imagem tem a mesma senha que você, ou tem as mesmas credenciais que você. Então, tanto pode ser alvo, quanto pode ser origem de um ataque nesse ambiente. Certo. Da hora, o Heitor tá mutado, tá? Caso tu se mutou, caso vai falar alguma coisa, Heitor. Só para saber. Enfim, cara, gostei da questão levantada pelo Heitor, achei bacana. E um comentário que eu tenho a tecer é que tu falou, Diniz, eu achei bem bacana, que é o seguinte, o cara tem um servidor físico que é protegido, aí ele tem uma VM que teoricamente é protegido, pelo menos ali nas bordas, e aí o cara vai ter um Docker lá que tá vulnerável, aí o atacante vai ou no Docker, e como todo mundo sabe, ou para quem não sabe, para quem é dev não sabe, tem como atacar o host do Docker através do próprio Docker. Então o cara escala privilégio, ataca o host, e aí o cara escala privilégio e ataca um servidor que até então estava seguro, porque tu deixou uma brecha que teoricamente não devia existir. Não faz o menor sentido dela existir. Exatamente. Então, assim, quando você vai subindo essas camadas, né, achando que você está criando ali mais segurança, ou pelo menos já está implícito na cabeça que é mais uma facilidade, você está criando mais oportunidades de exploração, você está abrindo mais a sua superfície de ataque, né? Você tem uma máquina física que você aplica patch. Aí, você tem um software de virtualização com uma VM dentro. Cara, você tem que aplicar o patch no software de virtualização. Você tem que aplicar o patch na VM. E aí, você dentro da VM tem um Docker. Você tem que aplicar o patch no software do Docker. E aí, dentro do software de Docker, você tem uma imagenzinha de Docker, você tem que aplicar o patch nela também. Então, assim, é extremamente insano achar que você vai fazer esse bando de coisa e vai ser mais fácil para a segurança. Pelo contrário, vai ser muito mais difícil.
E vulnerabilidade de escalação de privilégios, por exemplo, de guest to host, já tem inúmeras aí. Tem Docker, tem VMware, tem VirtualBox, tem Hyper-V, tem tudo. Então, esse tipo de coisa é preocupante. Você muitas vezes se preocupa no sistema operacional, na aplicação, e se esquece de se interessar na segurança, por exemplo, do hypervisor que está ali segurando tudo, que nem um garçom. Eu vou só dar uma lida aqui na pergunta do Felipe, que ele comentou um negócio interessante, né? Como coletar o HD em cloud para fazer análise e encontrar o marco zero para investigação, né? Ou agir do modo mais rápido. Felipe, cara, cada provedor de cloud tem uma forma, né? Eu já vi no caso da Amazon que você pode ter, por exemplo, regras de Lambda, né? Que é a automação da Amazon, né? O software de automação da Amazon. E da feita que você executa, por exemplo, a regra de Lambda naquela máquina que você tem a suspeita que ela foi onada, você vai clonar aquele HD, né? Você vai tirar um snapshot daquele HD e disponibilizar aquele HD, por exemplo, num bucket S3 para que você possa baixar e fazer toda a investigação forense offline daquela máquina, se você quiser, ou você pode simplesmente clonar aquela máquina e fazer a investigação online dela, por exemplo. Então, assim, você tem como fazer, é muito mais uma questão de organizar o processo e automatizar dentro da medida do possível para que seja mais rápido. Bacana, show de bola. O Arthur perguntou um negócio legal também, né, que ele... Como testar e implementar as ferramentas. É exatamente de novo... Penso que não tem recurso. Exatamente, aí é exatamente a questão tempo. Tempo e recurso, que é o principal nesse cenário. Cara, não tem muita mágica, né? As empresas, às vezes, não têm tempo, não têm recurso, não têm pessoas. Então, lembra que a gente falou lá em cima, se você não tem pessoas, não tem processo, não tem tecnologia, você, em algum momento, vai ser ownado, possivelmente. O que eu recomendo nesse caso é procurar parceiros, empresas de serviço, por exemplo. Se você não tem dinheiro para comprar uma ferramenta, se você não tem dinheiro para contratar um profissional para trabalhar dentro da sua casa, você tem que tentar, no mínimo, contratar um provedor de serviço que faça isso para você. E coloque uma ferramenta lá como serviço e coloque um profissional lá dentro para te ajudar. Uma coisa que acontece muito no mercado é POC, né? Cliente que quer fazer POC ou empresas que querem fazer POC e levam 60 dias fazendo um POC de uma ferramenta, né? Para lá, depois, no fim do processo, dizer, não me atendeu. Então, assim, cara, você está parando os profissionais, tanto seu quanto do provedor, 60 dias para ficar testando, demonstrando coisa e tomar uma decisão. Assim, e aí você testa uma ferramenta, testa 2, testa 3, testa 4, e nesse tempo todo, você não está protegido. Você só está testando. Você não escolheu uma ferramenta, você não criou o seu processo, baseado também, logicamente, naquela ferramenta. Então, eu acho que, às vezes, algumas empresas são preciosas demais nesse processo de testar. Cara, você não vai acertar sempre, você não vai acertar a melhor ferramenta do mundo, ela não existe, essa melhor ferramenta do mundo. Verifique do fabricante quais são os pontos positivos dele, e para isso tem vários fóruns, tem Gartner, Forrester e várias outras entidades que podem te dizer os pontos positivos da ferramenta e os negativos. Se os negativos são uma coisa que vai te afetar, às vezes a ferramenta tem um ponto negativo, mas para você, tanto faz. Você não tem aquele processo ou aquela particularidade, e foque nos pontos positivos e segue o jogo, cara. Acho que o time is money, o time é importante também nesse processo. Legal. Acho que a maior ferramenta que a gente pode ter são os seres humanos que estão operando, né? Alguém tem que operar ali. Exatamente, é o conhecimento, é o profissional e o conhecimento. Se você comprar uma Ferrari e botar nela um piloto de carrinho de pipoca, não vai adiantar nada. Um Tauan da vida que não sabe dirigir. Vai morrer, ainda vai causar prejuízo. Deixa eu ver aqui. Teve uma bem legal que alguém fez. Ó.
o passo a passo, né? Como que é o procedimento, que eu acho que a gente até pulou isso. Quais são os procedimentos para resposta a incidentes, Diniz? Tipo, do momento que o negócio foi publicado no Pastebin, vou usar um exemplo bem simples, que é que tu detectou o negócio, né? Ou teve a notificação ali, o positivo, automatizado. Tipo, o cara foi lá, ligou no Pastebin, tu pegou automaticamente ali, já disparou a luz vermelha e tá todo mundo correndo atrás. Como que funciona isso aí na empresa? Na sua empresa não, no geral, eu tô falando, no mercado. No geral, o importante é notificar o cliente ou o potencial impactado aí o mais rápido possível, né? De uma maneira mais serena e sem dar muito detalhe, até porque você não sabe o detalhe ainda. Exato. Mas você tem que notificá-lo que aquilo aconteceu. Você não pode pensar em não notificar, porque você vai coletar todas as informações primeiro e notificar depois, porque se ele for notificado por outra pessoa, é pior. Né? Então, a melhor coisa é você notificar, olha, está acontecendo um vazamento ou um potencial vazamento, nós detectamos, estamos investigando, teremos mais detalhes em 1 hora, em algumas horas, e você combina um formato de checkpoint daquela informação com o cliente ou com a empresa, para que você passar mais informações de tempos em tempos, porque se você também notificar e dizer, não, daqui a 2 dias eu te mando o relatório, cara, os caras vão arrancar o cabelo lá, e vão arrancar o seu também. Então, você tem que criar um formato de checkpoint para ir passando as informações para ele, como a Keila falou lá em cima, sem dar informações inverídicas, mas também se preocupar com o time da questão. Né? Então, procedimentos de resposta a incidente, eu acho que o fundamental que tem que se preocupar é o time, né? E a comunicação. A maior ferramenta de resposta ao incidente é a comunicação. O que vai acontecer tecnicamente é outra coisa. Né? Como você vai investigar um incidente, depende do tipo de incidente, se é um incidente de malware vai ser de uma forma, se é de hacking vai ser de outra, se é de leak vai ser de outra, mas eu acho que o importante é a comunicação, focar na comunicação. Legal. Deixa eu ver o que mais aqui, estou procurando mais algumas perguntas. Bom, como eu não vi nenhuma pergunta ainda, ninguém mandou nada, o pessoal pode mandar pergunta aí, tá? A gente ainda tem uma brechinha aqui, uns 10 ou 15 minutinhos, para não ficar muito curto. Queria fazer uma pergunta, acho que até uma dúvida minha mesmo, pessoal. Eu vejo muita empresa que trabalha na área, que assim, é uma queixa geral de profissionais de que a oferta, sabe, não supre a demanda, ou seja, o valor a ser pago para o profissional trabalhar não equivale à demanda do mercado. Então, a galera acaba reclamando que, por exemplo, eu trabalho para tal empresa, trabalho com tais informações, mas eu ganho pouco para gerenciar tal informações. Isso rolou até uma discussão num grupo que a gente tem aqui do pessoal da nossa área, que rolou um leak recente de uma empresa grande aí que trabalha no ramo da infraestrutura, e aí eu acabei levantando algumas questões que eu vi lá dentro internamente, não vou trazer aqui para o público, mas eu já vi lá internamente, outras pessoas também comentaram seus pareceres, e queria saber, vocês que fazem resposta para terceiros, como que vocês lidam com isso? Porque eu imagino que isso deve impactar vocês diretamente na hora de fazer a resposta, né? Que, assim, tu tá trabalhando e tu não sabe com quem tu tá trabalhando, de fato, né? Quando você vai responder para um terceiro. Então, como é que funciona essa questão? Essa questão de mercado, cara, assim, é muito mais complexo e, sinceramente, não é só uma resposta certa que vai existir. Eu imaginei que fosse mais complexo que a minha pergunta, eu até me enrolei para perguntar. O que eu vejo, né, o nosso mercado de segurança, até pelo que a gente comentou lá em cima, a gente está tendo leis sendo criadas, a gente está tendo mais incidentes, existem mais tecnologias sendo expostas e, consequentemente, mais ataques sendo executados. As tecnologias e os processos são cada vez mais conectados e, consequentemente, mais ataques sendo executados. Isso gera um boom no mercado de necessidade de profissionais de segurança. Isso é fato. Né? Ao mesmo tempo, existe um gap que é a formação de novos profissionais. Né?
Meu ponto de vista, de novo, pessoal, isso aqui não tem a ver com a opinião do meu empregador ou de qualquer outra pessoa, é o meu ponto de vista. Existem hoje em dia universidades que estão fazendo curso de graduação para profissionais de segurança, né? Então, você vai se graduar um profissional de segurança, um gestor de segurança. Desculpa, eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho isso um absurdo. Segurança é segurança de algo. Você não faz segurança. Você faz ou segurança da informação, ou segurança de TI, ou segurança patrimonial, ou segurança escolar, ou segurança de qualquer coisa. Isso é segurança. Então, para você fazer segurança escolar, você tem que saber escolar, você tem que saber os processos escolares. Para você fazer segurança patrimonial, você tem que conhecer os processos de patrimônio, de patrimonial. Para você fazer segurança de TI, você tem que saber TI. Então, você não pode se formar um profissional de segurança de TI... Entrar no mercado. Exato. Assim, entrar na área de segurança sem entrar em TI. Hoje eu vejo um gap absurdo de profissionais de segurança que estão entrando no mercado e exatamente pelo boom da bolha, né, de profissionais com salários razoavelmente elevados, não vou entrar aqui em mérito em números, mas salários elevados... Na casa que não refletem em nada o meu salário quando eu comecei na área, eu ganhava só um abraço e uma boa noite, Cinderela, e que não sabem, cara, formatar um computador, que não sabem resolver um problema de e-mail, que não sabem o que é POP, que não sabem o que é SMTP, que não sabem o que é HTTP. Assim, eu acho isso absurdo. Profissionais que se dizem profissionais de segurança da informação, segurança de TI, se colocarem no mercado como profissionais, como consultores, como eu vejo muitas vezes, e que não tem essa formação básica. E depois ainda aí questionar, dizendo que o salário está aquém do mercado, né? O cara só sabe, na real, o cara só sabe usar a ferramenta e rodar a ferramenta, né? A gente zoa muito, inclusive. E muitas vezes mal. É aquilo que a gente fala, tem cara que só sabe usar a janelinha lá do Windows, aí você atualizou o Windows, ele acabou, não consegue mais, porque mudou a janelinha. Caralho. Então, assim, não tem como, cara. Eu acho que, assim, o bom profissional de segurança, que é o cara que teve fundamento, que correu atrás, que estudou, tanto em casa quanto na universidade, porque o profissional de segurança que não estuda em casa vai ficar fadado a cair no esquecimento, tá? Esse cara tem emprego garantido. E não vou dizer que tem emprego garantido ganhando salários astronômicos, mas ele tem emprego garantido. A questão financeira é uma negociação dele com a empresa ou com o próprio mercado. Aí cada pessoa tem o que cativa, né? Tem pessoas que precisam do dinheiro, tem pessoas que gostam mais do desafio, então cada um vai ser cativado de uma forma. Fala aí, Heitor, desculpa. Falando um pouco além de questão de base em rede, sistemas operacionais, que isso a gente já sabe que é super necessário, né? Qual seria o maior gap que tu identifica nos profissionais na visão de um gerente? Na minha visão, eu acho que seja comunicação. Saber como tu vai transmitir aquela informação, seja para um parceiro de trabalho, ou um cliente, um prestador de serviço, coisa do gênero. Na tua visão de gerente, o que tu diria que seja, sabe? Ou é coisa técnica mesmo? Cara, só anota aí essas perguntinhas que o Maurício e o Thiago... Eu tô anotando que eu achei massa. Essas perguntas foram muito boas. Eu também, por isso que eu pedi. Mas, assim, concordo contigo, cara. Assim, base técnica, eu sempre comento de 4 pilares que tudo vem em cima disso, né? Conhecimento de hardware, conhecimento de sistemas operacionais, conhecimento de redes e conhecimento de programação. Qualquer coisa na nossa área está em cima desses 4 pilares. Aí a gente vê muito, hoje em dia, falar, não, mas é container. Tá, container é um software. E dentro desse software tem uma mini VM, que tem um sistema operacional que fala na rede. Se você sabe esses 4 pilares, nem que seja um pouco desses 4 pilares, você consegue ser um bom profissional de segurança. Se você não sabe nenhum desses 4 pilares, volta para a prancheta e vai se formar, tá? Além disso, a gente tem deficiência, sim, dos profissionais de segurança, exatamente pelo contrário, de serem extremamente técnicas e não conseguirem falar com o gestor, não conseguirem falar com o cliente, por exemplo, né? O Montoro tem uma palestra muito boa sobre isso. A gente até brinca às vezes, né, no mercado. Cara, tem profissionais que você tem que jogar a pizza debaixo da porta, deixar ele dentro da jaula lá.
mas ele não consegue tirar ele de Só lá. pegar o resultado, né? Só pega o resultado do que ele fez. Cara, isso é um absurdo. Principalmente quando você já começa a se colocar no nível consultor, né? Então, a gente cansa de ver profissionais que são consultores ou que se denominam consultores ou querem ser consultores e não conseguem se expressar, não conseguem falar com o cliente. Então, cara, você é consultor de quê? Se você é consultor, significa que você vai dar uma consultoria. Se você vai dar uma consultoria, você tem que se expressar, você tem que falar a sua opinião sobre aquele determinado assunto. Se você não consegue falar, não consegue se expressar, você pode até ser um analista, você pode até ser um técnico, mas consultor você não é. Entendeu? Então, assim, a gente tem sim um gap muito grande no mercado sobre comportamento e comunicação e como se expressar e como aguentar também pressão, né? A nossa área de segurança é uma área que é igual o goleiro do time de futebol. Você só lembra que ela existe quando ela toma gol. Então, cara, é uma pressão constante. E os nossos profissionais que não têm esse tino e não conseguem segurar a pressão para trabalhar de uma maneira tranquila, mesmo no momento de pressão, a gente tem um problema gravíssimo. Porque pressão vai ter sempre. É real, né? Tu tá ali na linha de tiro, né? Os caras estão mandando bala e você tá lá com o escudinho defendendo. Então... Se você se precipitar, você toma tiro, cara. Fica exato, lá. Exato. Deixa eu trazer a do Maurício aqui, né? As multas praticadas pelo MPF não podem se tornar uma arma a ser utilizada por concorrentes das empresas, ou seja, foi algo até que toca no que a gente mencionou no começo, né? Dos caras fazerem leak para prejudicar uma empresa. Sim. E você vai ver na investigação que aquilo foi só para prejudicar e que, na verdade, os dados nem procediam da forma como foi anunciado. Cara, isso assim, eu não posso afirmar porque eu não tenho dados, mas eu imagino que isso aconteça sim, que é o mercado negro da espionagem industrial, né? É o Leak as a Service. É Leak as a Service, Hacking as a Service. Você vai hackear ou linkar uma determinada empresa para jogar a credibilidade dela para baixo e se promover. Agora, minha opinião enquanto consumidor, se eu vejo uma empresa que é igual o partido político, em vez de estar falando do ponto positivo dela, de vender o peixe dela, ela está falando mal da outra, cara, já mostra para mim uma credibilidade que eu não quero, já mostra para mim que aquela empresa não é o que eu quero, o que eu estou buscando enquanto serviço ou enquanto produto. Porque em vez dela estar falando do que ela tem de bom, ela está falando do que o outro tem de mal. Então, ela já está tentando se nivelar por baixo, né? Então, é a questão do telhado de vidro. Você fica jogando a pedra ali no telhado de vidro do outro, uma hora pode ser você. Exato. Deixa eu ver a outra pergunta do Thiago. Thiago, Bruno, qual que é a sua visão de treinar as equipes das empresas? Até porque o conhecimento ficou obsoleto, né? Eu percebo isso, eu sou desenvolvedor, eu percebo isso na minha área, que eu começo desenvolvendo, e quando eu passo muito tempo só desenvolvendo e volto para buscar conhecimento, eu vejo que eu tô tipo, véi, parece que eu tava numa caverna, tipo, uns 30 anos. Isso acontece. Então, a pergunta dele, eu creio que se refira a isso, treinar. Ele falou que sente isso muito importante. E como é que vocês fazem isso? Se vocês fazem isso? Sim. Como que é isso é tratado? Acho que essa palavra treinar, eu entendo como dois contextos, principalmente. Um é como treinar o que a gente chama hoje em dia de cyber drill, né? Que é fazer simulação de um incidente para que você tenha um treinamento, para que as pessoas tenham um treinamento adequado do como se portar no momento do incidente. É a mesma coisa do treino do time de futebol. Da feita que você tem aquilo sendo praticado continuamente, na hora que for um caso real, você já tem uma prática e não vai se desesperar, você já tem uma rotina de trabalho. Isso eu acho que é uma das formas de treinar. Então, como treinar em caso de um vazamento de informação, você tem que ter uma rotina. Como treinar uma detecção, uma equipe de monitoração, você tem que também ter uma rotina. Né? Você tem que fazer treinamentos, simulações, para que aquela equipe tenha ali a cadência necessária para a detecção e para a monitoração. Mesma coisa o Red Team, você tem que ter também uma cadência de treinamento e de simulações para que o Red Team, na hora que vá a campo, ele tenha o mesmo comportamento que você gostaria que ele tivesse, senão o cara se depara com uma situação lá e dá a tela azul nele, entendeu? Não sabe o que ele vai fazer, não sabe dar o próximo passo. Não consegue revisar. Só que assim, treinar sobre o ponto de vista de capacitação técnica
Eu acho, sim, que existe uma parcela que pode ser investida na empresa, em pelo menos direcionar o que a empresa entende quanto capacitação técnica, né? Tipo, a minha empresa, eu tenho esse tipo de tecnologia, eu tenho esse tipo de processo de trabalho, então eu vou investir certamente, ou pelo menos através de parceiros, em que alguns profissionais chaves da minha empresa tenham essa capacitação. Isso eu acho que é válido. Agora, o que eu acho que não é válido é o profissional se escorar e esperar que a empresa invista na capacitação dele, até porque o conhecimento é dele também. Se ele vai atrás daquele conhecimento, se caso ele saia daquela empresa ou possa o conhecimento continua com ele. Lugar, o conhecimento continua com ele. Então, acho que o profissional não pode esperar isso, ele tem que correr atrás e utilizar para aquela empresa, e na hora que ele precisar usar em qualquer outro lugar, ele já vai ter aquele conhecimento. Exato. Até porque a gente também aprende enquanto pratica, né? Então, Exatamente. enquanto aplica, a gente vai descobrindo outras formas de fazer, etc. Isso é muito comum. Tem uma pergunta do Matheus Modoni ali, que eu achei bem interessante, é o seguinte: hoje em dia a migração para a área de segurança está difícil, até aí para as vagas até de júnior mesmo, porque a galera quer muitas skills e muitos profissionais hoje nem sequer possuem certificado. O que você disse sobre... Eu gostaria de ter um comentário sobre isso, que eu acho que é uma parada que eu vejo, eu dou muita paulada na galera nova por causa disso, que os caras não sabem programar, não sabem utilizar um sistema operacional como usuário e quer ser hacker, quer entrar na área de Red Team, quer ganhar 20 pau por mês, sabe, quer ser popstar. Uhum. Isso é muito comum. Eu já fui assim, eu falo porque eu já fui assim, sabe? É a realidade, acho que a grande parte da galera nova foi assim. E aí é o seguinte, cara, é o que o Diniz falou no começo, tem 4 pilares, tu tem que saber, né, que é sistemas operacionais, programação, redes e o outro eu esqueci. Hardware. E hardware, exato. É que hardware eu também não sei nada, então... Exato. É assim, posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência na área, tenho um pouco de networking também, conheço a galera e eu não me vejo habilitado para trabalhar com muita gente que trabalha hoje. Eu conheço muito profissional da área de segurança de informação, que o cara é muito bom e você vai ver as skills do cara, assim, eu fico com medo, cara, sabe? Eu fico com medo. Porque skill de sistema operacional, tá, vamos lá, eu tenho, mas eu digo que ainda é nível usuário, não tenho propriedade. Skill de redes, básico, é fraco, apesar de trabalhar com web. Skill de programação, posso dizer que eu tenho muito boa, sabe? Mas assim, cara, para de segurança, isso é insuficiente. Ok, eu sei codar, e aí, chega lá no incidente, eu vou fazer o quê? Né? Como é que eu vou reagir? Eu não tenho a menor noção de como que eu vou fazer isso. Então, para você, Matheus, acho que o real é focar naquilo que o Diniz falou, entendeu? O conhecimento você vai adquirindo com o tempo, à medida que você vai se aperfeiçoando nesses pilares que ele mencionou, tu vai criando uma bagagem de como que tudo isso está interligado. Aí, quando tu for trabalhar com segurança, tu vai saber o que é que tu está fazendo, de fato. Então, eu acho que é isso, Diniz, você pode concluir ou até mesmo me corrigir se eu estiver errado. Não, errado você não tá, pai. Mas, Matheus, cara, uma coisa que eu comento é assim, primeiro, minha opinião, certificado, ele é consequência. Ele nunca tem que ser visto como uma necessidade absoluta, e eu acho que a gente tem um problema gravíssimo de recrutamento e seleção nesse tipo de caso. Quando você está ali trabalhando uma vaga júnior e o recrutador te diz que tu tem um certificado, sei lá, mais avançado, eu já vi vaga júnior que pede CISP. E, cara, isso é um absurdo, porque isso vai deixar o profissional maluco, mesmo ele sendo júnior. Em contrapartida, eu vejo também outras situações, como um profissional júnior de segurança, ele quer ser júnior e entrar na parte de Red Team. Cara, você não tem como começar uma carreira de segurança em Red Team. Você vai quebrar o quê? Você vai quebrar um sistema operacional? Você tem que saber sistema operacional. Você vai quebrar um objeto de rede, um device? Você tem que saber de rede. Você tem que, basicamente, primeiro passar pela escadinha de trabalhar com TI, formatar computador, atender como helpdesk, para você conhecer mais de sistema operacional, dar um suporte à rede, para você conhecer mais de rede, manutenção de micro, para você conhecer um pouquinho mais de hardware, desenvolver alguma coisa, nem que seja como no meu caso, nada, ou shell script básico, coisa de automação. Eu aprendi programação por automação de sistemas, né? Então, você tem que passar um pouquinho por isso para você
ser um profissional de segurança júnior, que é como que eu vou dar segurança nisso tudo? Como que eu vou fazer segurança em redes? Como que eu vou fazer segurança em sistemas operacionais, em codificação, etc. Assim, um profissional de segurança júnior, para mim, ele é no mínimo um profissional de TI pleno, já. Ele tem que saber TI plenamente para ele começar a ser júnior em segurança. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista, tá? Questão de certificado. Olha do Maurício. Questão de Olha do Maurício. A pergunta do Maurício. Que já tá linkada. Já tá linkada. A falta de empresas de certificação no Brasil impacta na formação dos profissionais? Cara, meu ponto de vista, não, porque eu acho que certificado é consequência, é título muito mais para você mesmo se demonstrar o esforço que você fez, né? E o que eu vejo de um processo de certificação, quando você passa por ele é muito mais importante o processo de aprendizado que você teve para fazer aquela prova de certificação e tirar a certificação do que propriamente o título que você ganha depois. O que você aprendeu e tudo aquilo que você estudou e que você praticou vai te dar muito mais benefício lá na frente do que o simples fato de você ganhar um título. O que eu quero dizer com isso? Você tirar a certificação com o brain dump, você está se enganando e enganando o mercado todo. Eu acho que não compensa para ninguém. Tá bom? Legal. Fica uma dica aí para a galera que perguntou sobre certificação. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, que é da época que eu nem fazia parte dos Hangouts, que é do Rubira, se chama Appraise for Hackers, que é bem bacana, cara. O Rubira, que é um cara aí, acho que assim, eu tenho ele como um ídolo, eu falo para ele, a galera dá risada até, mas para mim, um cara chegou no topo da carreira, que se eu conseguir percorrer metade, sei lá, 25% do que ele percorreu, eu vou estar muito, muito satisfeito. Que é bem bacana. Então, dá uma olhada que o cara fala mais ou menos como que funciona a carreira, o que tu precisa estudar, o que é importante, que às vezes, assim, o mercado pede, mas o cara que faz a seleção no RH não é o cara que trabalha na área, não é o cara que tem a vivência. Eu já vi vaga, por exemplo, de front-end, que é feita pelo RH, que o cara pede linguagem C, mano. O que você vai fazer com C no, o que você vai fazer com C no front-end? Sabe? Então, assim, cara, isso é muito papo de recrutador, cara. Tu tá se enganando. Tem que trocar ideia com o pessoal da área, com o pessoal que trabalha na área, sabe? E ver qual que é o caminho. Acho que a ideia é essa, entendeu? Certificação é título, e título, como todo mundo sabe, uma hora vai ficar inválido. Sim. Assim, eu acho que essa parte de recrutamento, Tauan, hoje em dia já tem algumas empresas, lá fora, Estados Unidos e Europa, já tem empresas especializadas em recrutamento de profissionais de segurança e tem empresas profissionalizando recrutamento de TI. Exatamente porque entender que o recrutamento básico ali, que a maioria faz, não atende. O recrutador tem que entender de tecnologia, tem que entender de segurança, tem que entender de TI, até para poder fazer um recrutamento mais decente, mais justo com o profissional, né? E não cobrar o que ele realmente não vai poder ter. Tá? Legal. Então, tem umas perguntas aí, não sei se vocês anotaram, do Everton. O Everton, deixa eu ver, eu não vi. O quanto é necessário pensar como atacante na investigação e se ajuda na resposta ao incidente? Legal, já tá linkada também com a do de baixo aqui, só para tu pegar, Diniz, do Thiago, que é como que o Red Team pode auxiliar. Exatamente. Cara, assim, primeiro, você, um defensor, ele está... Uma equipe de monitoração, ele está procurando algo, né? Ele tem que... Para você estar monitorando, para você detectar alguma coisa, você tem que estar procurando aquela coisa, né? Então, você tem que saber da ameaça, você tem que saber qual é a ameaça que você está procurando. Ou já entra naquela questão do conceito de hunting. Você não sabe a ameaça toda, mas você sabe um pedacinho da ameaça, então você começa a procurar aquele pedacinho da ameaça para você ir debugando. Se você não tem um pensamento de atacante, ou se você não criou ainda ou não consegue, fica muito mais difícil, porque você só vai procurar o que uma própria ferramenta te falou, uma ferramenta de segurança, ou vai procurar o que alguém te falou. Então, assim, você ter um conhecimento de atacante para defender é fundamental, ou você ou o seu time, que é a pergunta do Thiago. O papel no Red Team num processo de detecção e de análise de incidente ou de resposta
ele é muito consultivo e muito válido. Primeiro, para orientar e para capacitar o time de defesa, por exemplo, naquelas simulações que a gente comentou mais cedo, né, os drills. Então, um time que é o Cyber Wargaming, um time ataca, o outro time defende, até para quem defende aprender como defender e o que tem que procurar, etc. E, além disso, o time de Red Team ele tem um papel fundamental na parte de pesquisa e desenvolvimento da defesa, né? Então, que tá sempre olhando para o mercado das novas metodologias de ataque, novas ferramentas de ataque que eles vão usar nos trabalhos de pentest, nos trabalhos de Red Team, e que isso tem que ser compartilhado com a defesa para que a defesa também possa se atualizar e botar aquele conhecimento das novas ferramentas, das novas metodologias e procedimentos de ataque no rol de defesa. Então, assim, o time de Red Team e Blue Team, eles são fundamentais que eles se falem e troquem figurinha e um questione e um colabore com o outro. Que é o que muitos no mercado hoje em dia já chamam de Blue Team, de Purple Team, que é não ter mais esse conceito de Red Team, Blue Team, até para quebrar com a divisão sobre eles. A rivalidade, né, da galera. A rivalidade também, que às vezes acontece, e ter um time que trabalha em conjunto, cara, é uma equipe. Um sabe, é igual o time de futebol, né, exatamente igual o time de futebol. Uns sabem atacar e fazer gol, outros sabem defender. Se as duas equipes não trabalharem em conjunto, o time perde. O time todo perde. Então, ambas as Show de bola, Diniz, muito boa, cara. Ambas as equipes têm que trabalhar bem em conjunto, trocar figurinha, e um fazer seu papel de atacar, o outro fazer seu papel de defender, mas sempre com uma comunicação e se ajudando, porque senão o time todo perde. Exato. O Vinícius fez uma pergunta que eu achei bem interessante, que é: o CIEM seria o primeiro passo? Para quê? Para uma detecção? Cara, isso. Imagino que seja nesse contexto. Para mim, o CIEM é um segundo passo, ou eu diria ainda como um terceiro passo, né? O CIEM é uma ferramenta que vai facilitar, né, o seu processo detectivo, a análise dos logs ou objetos que você vai monitorar. Mas, antes de tudo isso, eu acho que tem que ter uma estratégia de defesa. Você tem que sentar a bundinha na cadeira e planejar o que você vai fazer enquanto equipe de segurança, enquanto Blue Team, enquanto equipe de resposta a incidente, né? Que você fala, eu vou comprar um CIEM. Tá, mas eu vou monitorar o quê nesse CIEM? Eu vou monitorar tudo. Cara, você vai criar uma geladeira, você vai comprar um mainframe e você não vai conseguir analisar o tanto de dado que isso vai gerar. Né? Então, antes de tudo, você tem que ter uma estratégia, você tem que sentar e pensar o que eu vou monitorar, como que eu vou monitorar e o que eu aceito não monitorar, porque não é crítico para mim agora, vai ficar para uma segunda etapa. Né? Depois disso, você tem que ir para a camada humana, né? Que a primeira foi o processo do que você vai fazer, a segunda é a camada humana. Cara, quem são as pessoas que eu vou ter que ter para botar isso aqui para funcionar? Então, exemplos. Eu vou monitorar o Firewall. Se eu tiver um time de monitoração que ninguém ali conhece de Firewall, eu morri na praia. Se eu não conheço de Firewall, como é que eu vou saber o que procurar num log de Firewall? Eu vou morrer na praia. Mesma coisa, eu não sei, eu vou monitorar os servidores de aplicação web. Cara, no meu time de defesa, eu não tenho ninguém que conheça de aplicação web. Eu não tenho ninguém que conheça de servidores web, Apache, ou um pouquinho de programação PHP, ou qualquer coisa. Cara, eu vou monitorar o quê? Lembrando que quem cria as regras de correlação, quem cria as regras de detecção, são os profissionais que estão ali trabalhando. Lógico, você tem muitas regras que podem ser importadas, podem ser compradas, etc. Mas, intrinsecamente, são aquelas pessoas que vão ter que analisar aquele finding que aconteceu no CIEM e determinar se é um falso positivo ou não. Como é que você vai determinar que é um falso positivo ou não se você não tem conhecimento sobre aquilo? Aí é o segundo passo. E, por último, fica a ferramenta. A ferramenta vai ser... Aí você vai partir para uma escolha de ferramenta que melhor te atenda, lembrando que a gente falou lá em cima. Cara, tem prós e contras, né? Tem prós e contras, e alguns deles, às vezes, não são bons para você. Exatamente. Todas as ferramentas vão ter prós e contras, e elas têm que estar alinhadas, por exemplo, com... esse ativo que eu vou monitorar, essa ferramenta A aqui, é compatível com ele?
ou não é? A ferramenta B é compatível, não é? O profissional que eu contratei, ou que eu estou trabalhando, ele já conhece desse CIEM que eu vou instalar ou comprar? Cara, você sai anos na frente se você já tem um profissional que já conhece a ferramenta. É muito melhor do que você comprar a ferramenta e depois querer capacitar o profissional. É que aí tu pode até capacitar ele de um jeito errado e todo o processo sai torto e aí todo mundo já sabe no que isso pode levar, né? A gente nem precisa repetir aqui. Eu achei bacana, tu falou de CIEM, e tem uma questão muito interessante também, que, por exemplo, em cloud, né? Como é que tu vai fazer CIEM? O Eduardo Alves, que é amigo nosso, inclusive, o Edu, gente finíssima, ele tem uma palestra muito bacana que é CIEM em Cloud Times. Uhum. E onde ele fala que, mano, tipo, como é que você vai fazer CIEM quando você tem uma infraestrutura que assim é mega complexa, você não tem nenhum padrão, sabe? Tem todo um tipo de... Tem várias coisas que são diferentes, a compatibilidade. Então, é muito complexo você dizer que acreditar que uma coisa só vai te ajudar diretamente numa situação. É de ocasião para ocasião, de contexto para contexto. Eu imagino que... Por isso que segurança da informação é tão complexo e Sim. Por isso que a galera costuma cobrar muito. Aí fica a dica para quem está reclamando que é difícil entrar. Cara, você tocou num ponto-chave aí, né? Esse negócio da cloudificação, primeiro, a cloudificação não impede uma monitoração, ela deixa mais difícil, de certa forma, mas impedir ela não impede. Você continua conseguindo monitorar, vamos imaginar a cloudificação enquanto máquina virtual. Você continua conseguindo monitorar as máquinas virtuais que estão lá dentro da mesma forma que você monitoraria on-premise, isso é fato. Só que, além disso, agora você tem uma outra preocupação, que é como é que eu monitoro a própria infraestrutura de cloud, o próprio container de cloud, como é que eu monitoro os próprios serviços da cloud. Cada cloud tem o seu formato para te prover isso. Né? Eu conheço um pouquinho mais da AWS. Então, a AWS ela tem várias estruturas de monitoração e estruturas de segurança que você pode monitorar, que vão te falar insights e o que está acontecendo naquela sua estrutura de cloud. Então, a AWS, para quem não sabe, a AWS ela tem um serviço de IDS chamado GuardDuty, que ela é um IDS de rede, cara. Então, tudo que está trafegando ali na sua VPC, do ponto de vista de rede, esse serviço está correlacionando com uma base de ameaça e vai te dar um insight como se fosse um IDS. Vai te dizer, ó, teve aqui uma comunicação maliciosa. Então, eu acho que essa questão de, foi para a cloud e agora, você tem que voltar para a prancheta e conhecer da cloud. A mesma coisa que a gente falou, como é que você vai monitorar um firewall se você não tem profissionais que conheçam firewall no seu Blue Team? Como é que você vai monitorar cloud se você não tem profissionais que conheçam cloud no seu Blue Team? Da mesma forma. Então, se você vai monitorar estruturas ou clientes que estão em cloud, você sim tem que ter profissionais no seu time que conheçam de cloud, que conheçam daquela cloud. Não precisa ser vai ser o arquiteto de cloud melhor do mundo. Mas, cara, ele tem que saber quais são os potenciais que aquela infraestrutura de cloud provê, os serviços de segurança e como utilizar aquilo da melhor forma possível. Legal. Bacana. Eu acho que, para mim, ficou bem claro. Eu pedi para o Heitor perguntar, que agora a gente está começando a ficar com um tempo curto, porque a gente precisa ainda voltar lá para Campus Party, tá? Tá rolando e a gente está participando, e aí a gente veio para cá só para gravar por causa do silêncio, que é muito legal. Enfim, e aí eu pedi para o Heitor perguntar, ele tem uma pergunta para fazer aí, manda ela já, Heitor. Uma pergunta um pouco pessoal. Seria opinião formada sobre usar Elasticsearch como CIEM, tu curte? Qual é a tua visão sobre isso? Tá bom. Eu gosto de pegar os dados. Oi? Desculpa. Eu gosto de pegar os dados. Elasticsearch como CIEM ou como target de um atacante que roubou o senha dos outros? Não, brincadeira. Cara, como a gente estava falando, eu acho que toda vez que você vai montar um projeto de defesa, você vai escolher ali, em algum momento, as ferramentas que você vai usar, né? O Elasticsearch, se você pensar ele como um CIEM, ele não é um CIEM. Por quê? Ele não tem características básicas que um CIEM tem que ter, que é a capacidade de correlação de alarme, né? O Elasticsearch, propriamente dito, falando, o Elasticsearch, ele não correlaciona e não alarma, tá? Mas nada impede
que você, com seu conhecimento de programação ou de automação que você tenha no time, você não crie mecanismos de correlacionar usando o Elasticsearch, ou seja, você vai disparar uma query no Elasticsearch, vai pegar aquela informação num script, por exemplo, vai disparar outra query e vai fazer a comparação no script, não no próprio Elasticsearch. Tá? Então, assim, o Elasticsearch, ele não é um CIEM sozinho, mas com digamos ali, um artifício técnico que você possa trabalhar, sim, ele pode te ajudar bastante como se fosse um CIEM. Né? Então, ele tem uma capacidade muito boa por ser uma estrutura, né, não relacional, então ele escala bem, performa bem, e tem uma grande vantagem em relação a custo. Né? O projeto de LK tem uma grande vantagem em relação a custo, diferente dos CIEMs tradicionais. Então, eu acho que o Elasticsearch, ou o LK todo, ele é um potencial, uma ferramenta de um começo de projeto de segurança. Né? Você monta a sua área de segurança usando Elasticsearch, para fazer sua monitoração inicial, e aí você vai poder chegar em algum momento para o seu executivo e dizer, ó, olha o que a gente conseguiu fazer com essa ferramenta aqui, e a ferramenta profissional custa X, e ela tem essa outra capacidade aqui, que a gente não está conseguindo atingir hoje, ou se eu comprar a ferramenta X, eu não preciso aumentar o time em mais 20 posições, como a gente estava falando anteriormente. Né? Então, a ferramenta, ela vai te ajudar ou para fazer mais coisas do que você estava fazendo, ou para fazer com menos pessoas as mesmas coisas. Eu acho que é esse que é o ponto de vista aí na hora de escolher as ferramentas. Legal, legal. Ainda tem uma questão que eu acho que tu deve lidar muito, que é uma questão que a gente bate cabeça, né, de fato. Eu comentei já em off isso com você, que é a questão de montar inteligência também para essas ferramentas, né, para tu ter uma questão, como é que tu vai nivelar, por exemplo, se aquela ameaça ali realmente é um falso positivo ou não, né, aquele padrão. Tem padrões, às vezes, que são verdadeiros, que a galera dá um jeito de bypassar, mas tu não consegue pegar. Tem sempre essa malandragem, a galera da Hackudage é bem malandra, então... Mas aí você tocou no ponto-chave, Tauan. A mesma coisa o atacante. Se o atacante não sabe quais os mecanismos de defesa, ele não consegue fazer o bypass da defesa, concorda? Então, para o atacante ser um atacante melhor, ele tem que conhecer um pouco também dos mecanismos da defesa para que ele possa fazer os bypasses sem ser detectado, por exemplo. Porque fazer um bypass numa ferramenta de segurança, mas esbarrar numa árvore de Natal que vai tudo apitar porque você está fazendo bypass, não adianta de nada. Né? Você burlou o sensor de detecção da casa, mas você esbarrou na árvore de Natal. Não vai adiantar nada. Então, assim, você tem que fazer o bypass, mas ainda assim passar abaixo da radar. Então, para isso, você tem que conhecer, sim, dos mecanismos e processos de segurança. Cara, deixa eu só fazer um adendo aqui bem rapidinho. Eu falei Elasticsearch, né? E peguei no celular e, mano, já apareceu uma propaganda aqui. Não sei se dá pra ver. O microfone já pegou, já pitou. Achei... Eu acabei de falar a palavra, já apareceu propaganda aqui. Esse é aqueles nossos amigos que estão ouvindo a gente lá. A NSA. Mas tá então... bom? O Lucas até comentou aí do Alien Vault. Cara, gosto muito também. Eu gosto muito da plataforma do Alien Vault. A Alien Vault tem uma plataforma até, Tauan, que é o CIEM deles, open source, né? Se eu não me engano é o OSINT, que é muito legal para quem está começando, vale a pena. E esse cara é integrado com toda a base de Threat Intelligence da Alien Vault, que é o OTX. Então, cara, para quem está começando ou não tem nada de ferramental, ou quer começar a estudar, vale muito a pena, é uma ferramenta muito interessante. Ponto de atenção importante aí para todo mundo que vai trabalhar com CIEM ou com ferramenta de detecção. O Alien Vault é completamente baseado em regex, né, expressão regular. Se você está trabalhando se você está trabalhando numa área de SOC e você não conhece de regex, vai atrás, vai conhecer, porque você vai precisar de regex. Tudo em detecção, praticamente, de SOC é regex, cara. É parsing de texto, é parsing de informação, isso tudo vai ser baseado em regex. Show de bola, Diniz, cara, sensacional. Acho que foi, até eu aprendi muito
nesse Hangout. Achei bacana, Todos pessoal. nós, velho. Eu Foi queria legal. agradecer a todo mundo que participou do evento, do Hangout. As perguntas, principalmente, foram sensacionais. Eu tinha combinado até com o Diniz que seria mesmo mesa redonda, então eu não teria perguntas suficientes e acho que adequadas para enriquecer como vocês fizeram. Muito obrigado a todo mundo que participou, Cara, foi Maurício, muito Felipe legal. Pires, Obrigado aí, o pessoal que está no chat. Obrigado pelas perguntas. Eduardo, todo mundo. Heitor, por dar essa força pra gente aqui Heitor, também, cara. Muito legal, Muito cara. obrigado. Parabéns, Diniz, aí parabéns pelo projeto, tá, Heitor? é isso aí, cara. Eu queria agradecer também ao Júlio e ao Davidson, que não puderam comparecer porque os caras têm compromisso, eles já tinham me avisado, então eu peguei a responsa para mim mesmo. Mas é isso, queria agradecer também ao cara que faz as artes que eu sempre esqueço, mas se vocês derem uma olhada aí, eu não sei o nome dele na real, o Davidson só me manda. Então, se vocês derem uma olhada no banner aí, eu queria agradecer ao pessoal que faz as nossas artes também, tá? É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Obrigado, Diniz. Valeu. Deu bypass na patroa para vir aqui. É nóis. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu, falou.